E aí, gente, tudo bem? Começando aqui a nossa terceira aula. Bom, na aula passada a gente teve a introdução à cor, né? E aí a gente adotou alguns temas diferentes, né? Que é o uso do lápis de cor e tudo mais. E aí aqui eu acho que eu achei que era importante a gente trazer um pouco mais sobre a textura e tudo mais, que é uma coisa que cabe tanto na prova de criação quanto de observação. E aí isso vai trazer um pouco dos temas que a gente já tratou no semestre passado, né? Eu já dei uma aula que falava só sobre textura e tudo mais. E só relembrando, recapitulando um pouquinho rapidão, textura é meio que o aspecto físico, visual do nosso material, no caso, né? Se a gente estivesse falando de uma textura física, de fato, seria tátil também, não somente visual. Mas como a gente está falando de desenho, então seria do aspecto físico de cada material visualmente falando, o contraste que ele apresenta, a aparência que ele tem. E aí a gente falou disso no semestre passado e dessa vez eu vim trazer um exercício, assim, porque eu acho que semestre passado a gente teve muita teórica, mas eu acho que a gente precisa de muita prática. Nossa aula é muito prática, então eu preciso que vocês pratiquem, para que vocês saiam bem nessa prova. É uma etapa importante do vestibular, tá? Isso pode te salvar no, se você for mal em outras etapas e tudo mais. E é meio que uma chance a mais que a gente acaba tendo. Bom, começando na nossa capacidade de observação, né? A gente sempre começa dos aspectos mais básicos, assim, da nossa textura, se ela projeta sombras nela mesma, se ela está numa sombra, está no momento, num lugar iluminado, que seria justamente da aparência e o material que a gente está desenhando, do que seria feito. Aqui eu trouxe umas fotos do Sebastião Salgado, que eu também falei no semestre passado, que era justamente para mostrar como a textura ela tem uma relevância muito forte. O Sebastião Salgado é um fotógrafo que ele só faz foto em preto e branco. Ele é muito reconhecido internacionalmente, inclusive. Eu sou muito fã do trabalho dele, inclusive. E aqui dá para ver muito bem uma diferença de textura, né? Você vê na água a diferença do material da água, que seria, e da própria onça, que seria do felpudo para uma coisa líquida e lisa até. E você vê a diferença até mesmo na própria água. Ali, após a onça estar passando, nadando, ela faz uma textura diferente, porque ela agita a água. Então, isso é um jeito de você mostrar como a delimitação da sua textura é importante para você indicar o que está sendo representado. Aqui no caso a pata de uma iguana, se não me engano, e você pode ver que tem a textura da pele do animal e tem a textura da rocha, e você consegue diferenciar muito bem justamente porque é uma textura muito definida. No caso aqui é uma fotografia, mas é justamente para mostrar a importância da textura na nossa percepção visual de alguma coisa. E a textura ela não é necessariamente é, de um material ou coisas do tipo, por exemplo, pode ser de água ou de fumaça, no caso. Isso é uma foto de uma explosão de um poço de petróleo no Kuwait, se eu não me engano. Sebastião Salgado fotografava muito disso, de momentos históricos e lugares de exploração humana, assim, era uma coisa meio triste até os primeiros álbuns dele, álbuns coletâneos, não sei como dizer. Mas era justamente para trouxe ele como exemplo porque ele tem essa característica muito forte dele sempre ter a foto em preto e branco. E isso ser uma boa referência para vocês. É um ótimo referencial, viu? Recomendo bastante vocês pesquisarem mais. Ele acabou fazendo, ele faz projetos sociais também de recuperação do meio ambiente, reflorestamento. É bem bacana. Tem documentário dele, eu acho que tem na Netflix, inclusive, chama O Sal da Terra. E bom, isso foi o que a gente viu no semestre passado, como eu tinha dito anteriormente, né, de ver o polimento, o contraste assim dos materiais. E aí agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais com uma coisa que vai ser um a mais nesse semestre, que vai ser tipo você entender sombras e projeções, né, projeção de luz, projeção de sombra na textura, como ela se comportaria, transições de uma textura para outra também, que você pode ver a diferença, que como eu mostrei aqui na foto da iguana, que tem bastante disso. Aqui nessa foto dá para ver bastante na fumaça, a parte que está com mais acesa, com um aspecto muito diferente de uma fumaça que já foi mais apagada. E o uso de sombras e de cores também.
nas suas referências, que é uma coisa que a gente vai começar um pouco mais esse semestre. No caso, a referência é a imagem que você vai pegar para desenhar e estudar. Aqui eu peguei mais uma foto dele, que foi justamente para mostrar o contraste da textura também, como ele pode ser utilizado a nosso favor. Aqui no caso, essa parte da foto que eu estou evidenciando com esse círculo, é justamente uma foto, uma parte que o contraste não é tão forte, então você meio que acaba juntando uma coisa na outra, assim, tudo mais, que foi uma característica que ele quis mesmo, porque aqui do outro lado você consegue ver um contraste bem forte, bem delimitado do rosto, da onça e do fundo. E aí meio que acaba criando esse tipo de comunicação, né? Você dando mais contraste em uns lugares e menos em outros, é um jeito de você direcionar o olhar do seu leitor, no caso. Então isso é uma ferramenta que você pode utilizar na sua prova. E o contraste também, ele não se dá só por luz e sombra. No caso aqui a gente estava vendo fotos do Sebastião Salgado, são todos pretos e brancos, então é muito mais por luz e sombra. Mas também não é só isso. Você também tem as outras características da cor, né? Que ela tem essas três características, que é a matiz, luminosidade e saturação. Saturação seria a intensidade da cor, se ela é mais vibrante ou mais esmaecida, não sei dizer se é essa a palavra. A luminosidade é se ela é mais clara ou mais escura, e a matiz seria a característica da própria cor. Então, cada cor tem a sua matiz, matiz amarela, matiz vermelha. E algumas cores, elas não formam muito contraste quando estão juntas. Eu trouxe esse exemplo aqui dessas duas cores, é o verde e o vermelho, são cores complementares, né? São cores opostas. E eles estão na mesma saturação e na mesma luminosidade, mais ou menos. E existe uma ferramenta em ilustração digital, pelo menos, que você deixa as coisas, você põe o seu desenho em preto e branco para ver se o contraste dele está sendo bem feito, para ver se você está trazendo um valor certo para as coisas. E ó, por exemplo, eu vou deixar essa imagem em preto e branco e olha só, desaparece completamente o contraste, justamente porque a saturação e a luminosidade é muito próxima. Então, ela desaparece. É a mesma imagem. E aí depois eu fiz essa alteração, deixando o verde bem mais claro e o vermelho bem mais escuro, e você põe em preto e branco, você consegue visualizar uma diferença tonal. Mas isso é uma coisa que a gente vai tratar mais na próxima aula. Eu vou falar sobre escolhas, posicionamento das cores e tudo mais. Dessa vez eu quero focar na textura, que é justamente para a gente exercitar a nossa reprodução de imagem e melhorar a nossa capacidade de observação. E quando você está fazendo o seu desenho, quando você estiver fazendo a sua finalização, eu sempre recomendo você utilizar bem o seu tempo na prova dessa forma. Se você deixar uma base bem feita para o seu desenho, a chance dele terminar melhor é muito mais alta. Então, se você começar bem, com o esboço bem definido, com as proporções certas, que você consiga entender. Se você está entendendo, é o que importa, tá? Você não precisa se preocupar se outras pessoas vão entender. Se você colocar o que a gente falou nas aulas do primeiro semestre, de você utilizar formas, utilizou formas, reduziu, colocou tudo na proporção certinha, deixou as delimitações ali. Aqui começa a sombra, essa é a parte de luz, aqui tem uma textura diferente, aqui tem outra. Isso vai fazer você ganhar muito tempo. E aí, quando você for fazer a sua finalização, ou quando você for começar a produzir o desenho de textura e tudo mais, você separar ele em áreas, em quadrantes para você desenhar. E aí, se você colocar pequenas áreas, reduzir ele a pequenas áreas, isso vai te ajudar a ter um acabamento melhor. Então, você vai acabar utilizando seu tempo de uma forma mais inteligente. E se você sobrar tempo, né, no final da prova, você pode dar um acabamento a mais, dar uma finalizada no seu desenho total, aumentar o contraste onde você achar que está faltando. Mas justamente se você fizer isso, você vai ter tempo de fazer essa finalização no final. Aqui eu trouxe esse exemplo desse desenho, que seria justamente para você separar ele em áreas, né? Aí, por exemplo, você colocou a área ali da cabeça, que tem uma textura do cabelo raspado, tem a área do olho, então você pode separar, tipo assim, ó, vou fazer essa parte aqui do olho e a parte de cima entre o olho e a sobrancelha. Aí, ou então você pode ir para partes que não sejam necessariamente é, um elemento, por exemplo, isso é um olho, isso é uma orelha, mas, por exemplo, ali a sombra do óculos, você pode falar, vou colocar agora as sombras do óculos,
Ou então você pode falar, vou fazer a gola da camisa. Então você pega uma parte da gola da camisa e tudo mais para você fazer. Você não precisa necessariamente falar, vou fazer tal elemento inteiro. Separa uma área. Se você entende qual área você vai fazer, faz um acabamento um pouco melhor, dando um pouco mais de ênfase nas coisas que você vai utilizar o seu tempo de uma forma mais inteligente. Aqui, por exemplo, quando você separa uma área, separe a área em áreas menores, porque aí você consegue trazer essas pequenas nuances. Ó, por exemplo, essas diferenças do cabelo, uma parte que é mais escura, você consegue trazer isso um pouco melhor. E aqui eu trouxe uma proposta de exercício, né? Você pode escolher o que você for fazer, você pode começar. São três propostas no caso, né? Você pode. Eu acho uma maneira que vocês façam, pelo menos uma delas, inclusive. Podem me mandar para corrigir também, que é interessante que a gente vá dando esse feedback. Então, a primeira proposta seria você começa uma textura e termina em outra. Então, por exemplo, vou começar com essa textura de madeira e vou terminar numa textura de metal. Vou começar com essa textura de areia e vou terminar numa de madeira. Você pode reproduzir uma textura numa forma geométrica também, né? No caso, na aula passada tinha aquele círculo. Era para ter a imagem, a ilustração daquele círculo lá depois. Mas corrompeu o vídeo, então acabou que eu não consegui mandar para vocês. Então seria, você faz uma forma geométrica, tipo um círculo, e você reproduz lá essa imagem. Ou então você reproduz uma textura que se inicia na luz e termina na sombra, ou inicia na sombra e termina na luz, o que for mais interessante para vocês. E você pode inclusive combinar exercícios, né? Colocar esse junto com o da aula passada, que foi de você podia escolher uma fruta e tudo mais, aí você pode reproduzir essa textura, fazer ela em iluminações diferentes, no iluminado, na penumbra, que é uma meia luz, meia sombra, ou uma sombra completa. Eu vou aqui mostrar para vocês só como seria feito aqui no caso. Se você está fazendo essa textura, por exemplo, quero reproduzir essa textura de madeira aqui. Começa como você sempre faz os seus desenhos, delimitando bem assim o começo. Eu vou tentar não me estender muito, porque a minha aula acabou durando um pouquinho mais do que eu esperava. Mas você começa delimitando. Quando você tem o seu esboço já bem feito, bem delimitado, aqui eu vou fazer de um jeito bem prático, que é justamente só para que vocês entendam assim, o que eu estou querendo mostrar. Você delimita, por exemplo, aqui você quer que seja a sombra e aqui você quer que seja a luz. Então você pode começar, além de delimitar o seu desenho, seus esboços dessa forma, que foi o que a gente fez aqui rapidinho, você pode começar a delimitar, tipo assim, essa parte vai ser mais escura, e aí você vai fazendo isso, assim, delimitando. Essa parte que vai ser a sombra completa, por exemplo. Vai colocando mais ou menos como você vai ilustrar. Aí aqui vai ser um meio termo, no caso. E você vai delimitando todos os limites, assim, e tudo mais. Eu vou deixar para trazer um pouco melhor desse exercício na aula que vem ou na próxima. Eu estou tentando evitar que a aula passe muito de 20 minutos. Não sei quanto tempo de gravação a gente já está tendo, mas eu acho que já está dando um bom tempo. Por exemplo, você delimitou a sua área de começo, meio e de fim. Então essa área aqui seria tipo uma transição. Aqui, por exemplo, nosso desenho começaria 100% preto. Aqui ele já estaria no meio termo. Mas também, você pode ir escurecendo ele conforme você vai andando para a luz. Porque às vezes você quer fazer uma coisa que ela vai mudando de tonalidade, e aí às vezes a parte que você está deixando mais clara, ela está ficando clara demais. Então, por exemplo, eu vou focar nessa área aqui de cima, daqui para cima. Começa aqui, vai vir bem preto, no caso, é uma escuridão total. Então, se você fosse representar isso no lápis, seria um 6B para fazer essa parte. Fazendo aqui o acabamento certinho. E aí você vai
alisando a sua textura, você vai suavizando as cores com o passar dela, assim. No caso, se você está fazendo um material escuro, mais escuro, ele mesmo na área clara, ele ainda assim vai ter um bom valor, assim, de ilustração, assim, em geral. Ele vai ser mais escuro de qualquer jeito, então ele é um pouquinho mais difícil de você delimitar as coisas. Olha só. E aí você vai limitando, assim, mais ou menos, os seus os limites do desenho e tudo mais. Aqui no caso tem essas rachaduras, as rachaduras são bem mais escuras, aí você pode ir definindo ela no próprio 6B. E aí você vai indo aqui, ó, pá, 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 de boa. A ideia é só você fazer um gradiente. Ó, por exemplo, aqui você vê a parte do meio do desenho, ele está mais escuro do que aqui. Aqui está mais escuro do que aqui. Então você pode vir aqui, ó, e escurecer um pouquinho mais esse desenho, definindo um pouquinho mais as bordas. Assim você vai dando seu contraste para que a parte clara não fique sem nenhum destaque, assim, sem uma cor bem definida e tudo mais. E ó, você pode ver que está indo gradualmente, ó. Aqui já no meio ela está mais tranquila. E você vai puxando dessa forma. Tô fazendo rapidão aqui só para não segurar muito vocês em aula. É só justamente para que vocês possam entender os princípios do desenho e possam reproduzir depois. Olha só, tá vendo? Que já tem uma certa nuance. E aqui vem a parte mais clara do desenho, né? No digital as coisas se comportam um pouquinho diferente, então eu tô talvez saia diferente um pouquinho ainda de vocês. Aqui eu botei mais uma rachadura para continuar essa ambientação de madeira. Sempre fazendo círculo, tá, galera? Eu tô fazendo mais rapidão aqui, justamente para não segurar vocês demais. Mas sempre fazendo círculo. E ó, aqui, ó, vai dando a nuance. E aí dessa forma você vai definindo bem o seu desenho. Áreas mais claras, áreas mais escuras. Isso aqui vai ajudar muito a galera de artes, de criação. Vai ajudar também a galera de design. A galera de arte também tem a parte de criação de materiais e ambientação. Olha só, aí você meio que vai fazendo assim o seu gradiente de textura. Isso foi uma das propostas de exercício que eu deixei, mas você faz o que você achar mais interessante a partir da sua disponibilidade também. Eu vou deixar uma sugestão de leitura também na descrição do vídeo e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado, galera. Cuida.